Oi, turma. Do livro Na Luz da Vitória, José Carlos de Luca, capítulo 14. Eu estou aqui. Embora muitas vezes a sentirmos-nos desolados e aparentemente sozinhos, não nos esqueçamos de mentalizar o divino amigo. Ele, o mestre silencioso e eloquente, caminhará conosco amparando-nos à experiência. É como se voltássemos a velhos tempos, registrando-lhe as palavras: "Tende bom ânimo, eu estou aqui." Batuíra. Há trechos da nossa caminhada pela vida em que nos sentimos sozinhos e desolados. Impossível evitar esses momentos, pois ninguém passa pela vida sem experimentar dores, decepções, enganos e perdas de toda a ordem. Talvez você esteja passando exatamente agora por esses pedaços do caminho. Jesus já nos alertara sobre isso, explicando que no mundo nós teríamos aflições. Nem mesmo ele foi poupado de enfrentá-las. Muitas vezes eu me pego orando a Jesus para que me livre dos problemas, esquecendo-me, porém, de que ele mesmo enfrentou os seus, que não foram poucos ou insignificantes. A cruz do Cristo é a maior prova disso. Cada um tem a sua própria cruz, que hoje é representada pela soma dos desafios que recebemos da sabedoria divina para testemunharmos o nosso aperfeiçoamento. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou na cruz. A vitória do amor sobre o ódio, a vitória do perdão sobre a culpa, a vitória da fraternidade sobre o sectarismo, da coragem sobre o medo, do esforço sobre a inércia, enfim, a vitória da vida sobre a morte. Temos uma cruz no lar que nos pede o exercício diário da compreensão e da tolerância, virtudes que ainda nos são pouco desenvolvidas. Temos uma cruz em forma de doença, a qual nos vigia os excessos de toda ordem, cobrando de nós a assimilação da moderação. Carregamos a cruz das dificuldades financeiras, as quais nos ensinam a trabalhar com mais afinco, a gerenciar as nossas despesas no regime da simplicidade, a aprimorar as nossas capacidades, muitas vezes relegadas à inatividade. Trazemos a cruz da perda de um ente querido, por meio da qual aprendemos a amar as pessoas enquanto elas estão ao nosso lado, a fim de que o nosso remorso não nos surpreenda quando elas partirem. Todas essas dores são dores evolutivas, dores de crescimento. Elas incomodam, não há dúvida, mas são comparadas à dor do parto, em que a musculatura do útero se contrai para que o bebê possa sair. O objetivo da prova que hoje nos constrange é dar à luz um novo ser, lapidando nossas arestas e imperfeições para nos deixar mais formosos. É como se uma cirurgia plástica em nosso espírito. A prova, seja ela qual for, é um tratamento de embelezamento espiritual. Portanto, na hora da dor, vale a pena seguir o conselho espiritual de Batuíra. Quando a cruz estiver pesada, mentalizemos o amigo Jesus. Ele estará conosco, silencioso e eloquente. Não ouviremos diretamente suas palavras, mas ele falará conosco no idioma das circunstâncias. Jesus prometeu que, se o buscássemos, ele nos traria alívio. Mas é preciso buscá-lo, senti-lo e aceitar sua mensagem como diretriz para a nossa vida. Afirmou Bezerra de Menezes: sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos, com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Quando somos ofendidos, por exemplo, se estamos sem Jesus, a ofensa poderá se transformar em ódio, que nos consome e nos adoece. Mas com Jesus, a ofensa se converte em perdão, que nos pacifica e traz saúde. Todo fardo com Jesus fica leve. Sem Jesus, com tudo isto sem aceitarmos as lições que ele nos oferece, o fardo fica muito pesado. Para estar com Jesus, não basta invocar a sua presença, chamar por seu nome e usar um crucifixo, adorá-lo em gestos ritualísticos. O espírito Irmão X relembra um conto do poeta americano Longfellow, segundo o qual um monge passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era a hora de socorrer os doentes e aflitos à porta da casa, e naquele momento o trabalho lhe pertencia. O clérigo relutou, mas com imenso esforço levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro, não obstante estivesse amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação.
Voltando, porém, à cela, após o dever cumprido, ó maravilha! Chorando e rindo de alegre, observou que o Senhor o aguardava no cubículo e, ajoelhando-se de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre que lhe disse, bondoso, se houvesses permanecido aqui, eu teria fugido. O mestre sempre estará conosco quando estivermos cuidando de um coração tão ou mais ferido que o nosso. Agora mesmo, sentindo-o próximo a nós, podemos ouvir suas palavras de luz. Tende bom ânimo, eu estou aqui. Mas não deixemos Jesus fugir, e já sabemos como. Jesus está onde tem amor. Jesus está onde existe o bem. Ele sabe de todo o mal que acontece com a gente, com todos nós, independente se estamos mais ou menos evoluídos, atrasados ou não. Jesus sabe de tudo, ele está próximo. Mas se a gente quer ir mais próximo ainda, nós temos que arcar com situações que exigem de nós a bondade, a dedicação, o carinho, a empatia. Se nós não desenvolvermos o principal ensinamento de Jesus, como é que você quer que ele venha fazer parte de um banquete espiritual com você? Ele só vai sentar à sua mesa se ele tiver algo para se alimentar com você. E o que Jesus se alimenta? De coisas boas. Então não adianta convidar Jesus para uma balada. Ele não vai. Não adianta convidar Jesus para curtir droga. Jamais. Não adianta chamar Jesus numa promiscuidade. Você vai sair, né? Tem gente que usa pessoas. Então, você conheceu uma pessoa na internet, você não quer nada com ela, mas você vai sair com ela. Aí quando você sai de casa, você fala, Senhor, me proteja, afinal de contas eu nem conheço essa pessoa, mas eu tô a fim de passar a noite com ela. Você acha que Jesus de fato vai fazer isso? Faz sentido para você um troço desse? Para mim não faz. Agora, se você falar, Senhor, me ajude a dar um bom conselho para uma pessoa, me ajude a receber um bom conselho de alguém, que eu possa intervir na vida de uma pessoa positivamente, você está sendo instrumento das mãos do Cristo. Ele vai te auxiliar. Então, onde houver, de fato, o desejo no bem, Jesus vai estar. Agora, se não houver o desejo do bem, com humildade, com um trabalho, com um serviço despretensioso, sem querer nada em troca, esquece. Jesus não vai estar ali. Ele vai estar próximo, ele vai ver tudo. Mas ele não vai compactuar. Desculpa. Jesus só é nosso aliado quando as guerras são em paz. Dá para entender isso? Não é guerra de ferir. É a guerra de transformar. O trabalho da transformação, principalmente a transformação íntima. A nossa reforma íntima exige muita presença de Cristo, porque é só Ele que nos consola, que nos dá força, resignação, paciência, tolerância. É só Ele que é modelo disso. Nós não temos ninguém para ser modelo, a não ser Jesus. Nós até conhecemos pessoas que são mais tranquilas, que procuram plantar a paz, que procuram exercer a todo instante a tolerância, mas são falhas. Quando a gente quer um modelo que seja nota 1000, só tem Jesus. E quando nós tentamos seguir o passo dele, a gente vai se tornando mais leve e mais próximo dele. Isso, nas nossas batalhas, nas nossas adversidades, faz com que a gente tenha uma visão mais ampla e saiba resolver de uma maneira mais tranquila. E ele fica feliz de saber que você teve a boa escolha, mas porque você está junto dele. E ele vai permanecer do teu lado. Agora, aqui o exemplo do monge, se ele estivesse ficando lá, orando e deixando pessoas passarem fome, isso deixa Jesus feliz? Jesus não veio com a intenção de ser exaltado, apesar de que nós devemos exaltar.
Ele é a perfeição em espírito que passou por aqui. Não é qualquer um. Mas ele não quis isso. Ele quis que através dele nós aprendêssemos a ser melhor. E ser melhor é fazer o bem. Então, Patrícia, mas vem cá, e quem é monge, quem vive no mosteiro, tal, como é que é? O Espiritismo, ele diz o seguinte: a oração pela oração não tem valor nenhum. Infelizmente, não são seres atrasados que estão ali, são extremos na sua inteligência. Eles têm uma inteligência muito grande, eles estudam, eles oram o dia todo. Estão trancados no mosteiro, longe da sociedade, longe do perigo, longe das tentações. Ou seja, a energia que eles exalam através das orações, elas são muito bem-vindas. Dão sustentação para o nosso planeta. Onde tiver essas pessoas presas em mosteiros ou lugares de rituais deles, que eles fazem oração o dia inteiro, exala energia boa. Isso sustenta o nosso planeta. É ótimo, é maravilhoso. Mas em contrapartida, cada um não está se desenvolvendo. Eles não estão desenvolvendo, ou seja, eles não estão retroagindo, porque isso não existe para o espírito. Você dá um passo para trás, não. Mas aquele espírito que está só orando, não está enfrentando a adversidade, não está sendo tentado, não está passando por provas, não está crescendo. Precisa crescer. Não é só ler, não é só estudar, tem que praticar. Então, se eles ficarem presos num lugar onde eles não praticam, é só oração, não tem muito valor para cada um deles. Tem até para o planeta, porque são energias movimentadas que são levadas, como que eu posso dizer? Eu não vou saber explicar a parte da ciência, mas essas energias, elas são tão movimentadas que a espiritualidade utiliza ela para levar em lugares mais necessitados. Enfim. Então, é trabalhado essa energia através das orações. Mas são orações, geralmente, mantras feitos de boca. E se for feito só de boca, nem isso vai ter valor. Porque não gera energia, não gera vibrações. É só boca falando. Então, tem que ser algo do coração. Se as preces foram feitas do coração, elas movimentam energias boas, a espiritualidade pega essa energia e leva onde precisa. Ótimo. Mas aquele ser que está ali orando, ele mesmo não está fazendo mãos à obra. Ele não está colocando a mãozinha dele naquilo que ele fala. Então isso acaba para ele sendo ruim, porque a sua encarnação precisa passar por provas, expiações, porque o nosso planetinha é disso. Ele não veio aqui só para ficar orando. Não, ele veio aqui para estar no meio de uma família, convivência social, estudar, conhecer pessoas, trabalhar para se manter. Tudo isso faz parte da nossa encarnação, não tem como fugir muito disso. E se a gente foge, a gente não vai retroagir, mas a gente também não vai se adiantar. Vai ficar ali, paradinho, perdendo tempo. É uma encarnação que está sendo, não 100%, mas muito comprometida. Está sendo perdida, porque não está agindo. É um a menos para agir. E Deus nos coloca para agir. Por incrível que pareça, tudo aquilo que nós passamos, de bom ou de ruim, faz parte do nosso aprendizado, do nosso aprimoramento, da nossa evolução espiritual. E para isso, nós precisamos muito do maior modelo, Jesus. Então, nenhum de nós vai conseguir passar nos testes sem ter esse amigo do lado. Para ter ele do lado, a receitinha é uma só. Siga o seu maior mandamento: amor. Não foi isso que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amor.